Lembrando, então, a nossa pesquisa de hoje. A pesquisa de hoje é a seguinte: demitir o técnico é a melhor opção para a recuperação de um time no campeonato? Você responde no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. O Ubirajara de Niterói, Márcio Guedes. Boa noite, abraço a todos. Espinosa, você é uma raridade. Eu sou o Ubirajara, botafoguense, lembro muito de você. Agora, seria melhor trocar os jogadores, porque nem sempre o treinador é que erra, diz ele aqui. O Valdir Lopes, do Rio de Janeiro, Vila Isabel. Gostaria de saber se na hora de a CBF determinar que os técnicos também não poderiam trocar de clubes, como faz com os jogadores. É um bom questionamento também. O Antônio de Ortigueira, lá no Paraná, diz aqui, infelizmente, o time ele diz que o técnico não é o problema, depende de ter um time encaixado e a diferença é toda da diretoria que contrata, diz ele aqui. Não entendi muito bem sua resposta, mas enfim, eu concordo, o técnico tem que ser demitido sim. Mando um abraço para minha mãe, que é a Anitta, e é o Paulo, que fala de Mortugaba. Mortugaba? E agora? E agora? Abate, você está rindo, Abate? Está rindo. Eu acho que ele já esteve em Mortugaba. Deixou saudades. Olha, uma regra que eu aprendi nesse programa, sempre quando a gente não sabe, a gente chuta Minas Gerais, né? Porque a probabilidade de acertar é maior devido ao número de municípios de lá. A regra que eu ensinei para o Márcio é Minas Gerais ou Bahia. O Ceará, às vezes. Ceará é raro, mas no caso é Bahia. Tá vendo? Então, Mortugaba na Bahia, ele acertou no chute, Era na verdade. Opção, então, Bom, mas sobre a nossa pesquisa, como eu disse no bloco anterior, temos mais 2 depoimentos. Ambos foram técnicos da seleção brasileira. O Edu Coimbra e o Sebastião Lazzaroni. Vamos ouvi-los. Fala, Serginho, boa noite. Vamos lá, a minha opinião sobre a pesquisa aí do programa, né? Seguinte, em certos casos, a gente até admite que a mudança de um treinador seja um fator de estímulo e de motivação para a sequência de uma competição. Em outros, não. Em linhas gerais, eu acho que no mínimo 2 anos é um período muito bom para que um treinador possa apresentar aquilo que ele tem de melhor. Nenhum clube de futebol contrata algum treinador se ele não tiver condições de realizar um grande trabalho. Quando eu digo que às vezes ele tem uma certa responsabilidade, é o que está acontecendo com muita frequência hoje em dia no nosso futebol. É aquela coisa de não ser mantida uma base constante, essa coisa de poupar jogadores, né? Essa coisa de tirar titulares, porque tem competição A, competição B, competição C, isso para mim não cola. O que tem que acontecer é que se escolha os melhores jogadores e que joguem todas as partidas e todas as competições. Com que finalidade? Ganhar harmonia, ganhar sequência de jogos, ganhar motivação extra até para o próprio torcedor, né? Saber o time titular que ele tem dentro do campo, entendeu? Então, nesse aspecto, os times estão alternando muito, porque toda hora estão mudando. Não estão. Eu não vou nem dar exemplo, não é? Dos times, de time A ao time B, mas todos estão fazendo isso. Então, essa é a minha opinião, tá? Em linhas gerais, eu sou contra, mas em certos casos tem acontecido sim, a mudança do treinador, motivar um time de futebol para uma recuperação dentro de um campeonato. Um abraço, irmão! Acho que a melhor opção não é a demissão do treinador. Acho que o problema é mais profundo. O grande problema nosso é o calendário, pois temos jogo em cima de jogo. A melhor opção seria avaliar, organizar, treinar, discutir, recuperar, e aí sim, com isso você teria certeza de um melhor espetáculo. Como sangria, algumas vezes a demissão do treinador ajuda, distende momentaneamente o ambiente, mas a longo prazo ele não traz resultados. Então, diante disso, temos a certeza que é mais profundo o problema dos resultados e da recuperação de uma equipe dentro de um campeonato com um calendário tão difícil. Então, Espinosa, primeira questão é o calendário que falou agora há pouco o Lazzaroni.
Mas o Edu chegou, inclusive, a me ligar para dizer isso. Hoje em dia, não se trabalha com o risco da lesão. É mais ou menos por aí? Olha, excelente o tema, Edu. Não me surpreende partir de ti exatamente isso. Nós, durante a semana, tratamos o jogador como um garotinho. Não pode isso, não pode aquilo, cuidado, não faça, não vai, vai machucar, cuidado, nenê. E queremos que no jogo ele seja guerreiro. Porque no jogo tem que ter guerreiros. Mas o guerreiro, ele é durante a sua vida inteira. E não é culpa do jogador, é culpa de quem não os trata como tem que ser tratado. E aí ele fica mal acostumado. Agora, calendário, Cadinho, eu trouxe aqui. Dá licença. Olha aqui, ó. O Santos, em 1959, jogou 99 partidas. Em 60, 78, em 61, 94 partidas. Vou dar o Grêmio rapidinho. Em 83, o Grêmio, 86 jogos. Em 95, 97. Em 2017, 82. Coincidentemente, ô Márcio, nessas 3 oportunidades, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Disputou 3 finais de Mundial e ganhou 1. E ninguém reclamou do número de jogos. Hoje, se o Grêmio for até a final do Mundial, ele jogará 78 jogos. Analisem isso. Então, Não, acho esses dados que ele trouxe muito interessantes. E também o que o Edu falou uma coisa aí, que é o seguinte, hoje em dia, nas janelas de transferências, o técnico tem um time, começa o trabalho, pede os melhores jogadores. Cadê? O time mudou. Então, além de enfraquecer o conjunto, ainda atrapalha muito, às vezes fere de morte o seu trabalho. Então, agora, essa história do calendário, há 30 anos que eu estou falando, a gente fala isso aqui, continua o mesmo problema e cada vez pior. Isso existe, atrapalha. Acho que você tem razão no que você falou também. Inclusive o caso do Neymar, que foi muito, durante a Copa, foi tratado como uma criança mais até do que como um profissional. Te dá toda a razão. Agora, eu acho que o futebol mudou um pouco. Ele exige mais intensidade. Então, esses clubes aí, Santos, o Grêmio, o Botafogo também, eles eram tão melhores que os outros e o futebol era um pouco mais tocado que havia uma maior possibilidade de você segurar a barra. Hoje em dia, acho que até esses times seriam campeões também, mas eles teriam mais lesões e os jogadores sofreriam mais. Abate, uma das declarações, na conversa com o Edu, uma coisa que ele falou que me chamou a atenção é que você chega no final do ano com nenhum jogador lesionado. Nota 10 para o departamento médico, mas com o time eliminado, porque não usou todos os jogadores. Acontece isso de não se correr o risco de lesionar os titulares? É uma decisão que tem que ser tomada aí pela comissão técnica e diretoria, e isso faz parte do planejamento também, né? A gente vê aí agora o Flamengo, o Palmeiras, com plantéis um pouco mais, né, carregado de opções para que você poupe um outro jogador. Agora, a gente sempre tenta copiar o futebol europeu, se espelhar para boas práticas e nos grandes clubes europeus os jogadores se revezam. Hoje não existe mais isso de ter 11 titulares só e esse time ter que jogar a temporada inteira. Eu acho que tem sim que ter um revezamento, algumas peças importantes podem entrar e sair mantendo, né, a base daquela equipe. E aí, conversando sempre com o preparador físico, fisiologista, para saber quem está melhor, quem está pior, quem está correndo risco de uma lesão. Então, um jogador que tem um biotipo pesado, se pega uma sequência grande, um campo molhado, é claro que ele está mais propenso a ter uma lesão. E tudo isso tem que ser levado em conta. Aí eu pergunto ao Espinosa, faço um desafio a você aqui, o seu técnico. Aí chega lá o fisiologista, né, todos os técnicos lá, Espinosa, esse teu craque aqui, ele está com 20% ou 30% de chance de ter uma lesão. O campo outro também. Você vai atender ele ou não? Boa pergunta, Márcio. Boa não, excelente pergunta. Eu diria para o pessoal assim, gente, aliás, eu dizia para eles, né? Eu dizia o seguinte, olha aqui, ó, eu trabalho e eu forço os jogadores. Se eles se machucarem, a responsabilidade de vocês é curar. A função de vocês é curar. A minha, entre aspas, é arrebentar. Por que eu tenho que arrebentar, entre aspas? Eu tenho que fazer eles treinarem. Eu não posso deixar eles parados, porque se eles ficarem parados, eles não vão saber cruzar, eles não vão saber
finalizar, eles não vão saber fazer nada. Eles vão estar simplesmente descansando. Quando chega no jogo, cruza errado, chuta errado, faz as coisas erradas. E não é culpa do jogador, não. É porque eles não dão a ele a condição do treinamento. Então, eu como treinador, olha aqui, tá bem, muito legal, eu assumo a responsabilidade. Mas, quem é o cara? O Romário? Vai jogar. Quem é o cara Edmundo? Vai jogar. Renato? Vai jogar. Eu pergunto o seguinte, se perguntassem para esses jogadores, pegar Romário, Edmundo, Renato e Mário Sérgio, Paulo César, olha, hoje vocês vão ficar de fora porque vocês têm chance de machucar. Eles iam dizer, sabe o quê? Tá bom, eu vou jogar e se tiver que descansar, eu vou descansar do treino. E nem no treino eles fugiriam. Eu vou dar um depoimento, inclusive, Discussão boa, de quem participou agora há pouco do programa. Final do Campeonato Brasileiro de 83, o Zico estava com um estiramento na coxa, ficou internado na concentração, fazendo tratamento noite e dia, e foi para o sacrifício para a final. Eu vou te contar do Zico. Eu era repórter do Jornal dos Esportes na época. Eu, treinador do Flamengo, o Zico veio daquela lesão gravíssima que ele teve. Do joelho. E eu, no momento, disse assim, vem cá, Zico, vamos fazer o seguinte, tu treina menos, Zico, para poder ter condições do jogo. Sabe o que ele disse para mim? Espinosa, eu vou treinar a mesma coisa que todo mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo, quando olhar que eu saí do treino, eles vão querer sair também. Não, eles têm que olhar para mim e dizer assim, ó, olha como o Zico está treinando, nós temos que treinar igual. E aí terminava o treino, às 5, 6 horas, e o Zico ficava dentro de uma banheira, 3 horas ali, ó, buscando recuperação. Mas no treino, ele treinava. Aqui, ó, a Vamos casa seguir. extremos, final do Brasileiro de 95, Santos e Botafogo. Donizete foi escalado lá de Túlio com distensão muscular, porque ele era importante para o Botafogo. Hoje eu acho que não aconteceria isso. Claro. Todo mundo seria criticado e seria só um escândalo, mas ele jogou, quase fez gol, não jogou bem, mas segurou a defesa do Santos, fez o papel dele e ele aceitou fazer isso, sem problema. Vamos falar É um então bom agora. papo esse, hein? É uma boa conversa, né? Boa.